Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. São 8h10, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 2 de outubro. Em outras épocas, estaríamos quase que à véspera das eleições, né? Mas esse ano tivemos a mudança do calendário em virtude da pandemia da Covid-19. De volta com as eleições, então, no dia 15 de novembro e nos municípios com o segundo turno, dia 29 de novembro. A propaganda eleitoral no rádio e televisão começa na próxima sexta-feira. Vamos adiantar aqui o assunto porque está muito bom, né? E para não perder esse clima aí entrando, né, nesse bloco, abrindo esse bloco, Aloysio, conforme a gente combinou no bloco passado, o que eu queria, na verdade, era exemplificar o que me chamou muita atenção entre todas as colocações que eu até coloco como perfeito, eu digo como perfeitas, do professor, bem acertadas, podemos dizer assim, sobre o atual cenário, né, que é o Fabrício Maciel, sociólogo e professor que está conversando conosco. Ele falou sobre o ataque jugular. E eu que sou de uma geração um pouco mais, talvez não mais antiga que você, mais nova que vocês um pouco, mas mas é uma geração mais antiga, a gente tinha naquela época... Miau. Não, eu só fiz isso para poder jogar no infantil. Naquela época, você sofria umas pancadas na canela. Não sei se vocês se lembram disso. Olha, você viu, rapaz? Fulano no comício bateu em Beltrano na canela. Então, na canela dói muito, que você vai no trânsito, aí você entra entre um carro e outro ali para atravessar uma rua, né? Aí tem um acostamento, você passa entre um carro e outro. Na traseira de tem um pino de reboque, você dá uma canelada ali, é o mesmo que você jogar sua alma da lua para o espaço, né? Aquilo dói uma loucura. Então, o senhor falou muito bem que hoje é o ataque jugular, ou seja, é eliminar o concorrente. E aí é um fato que acontece com muita gente, as pessoas têm evitado se expor nas redes sociais, porque você não tem mais a liberdade e a tranquilidade de expor o seu pensamento e receber um debate tranquilo. Não tem mais. Ou nem sequer umas pancadas na canela. O que nós recebemos é o ataque jugular. E aí prevalece o poder do grito e da tática e uma técnica que o senhor falou que é utilizada aí pelos agressivos que estão ou querem chegar no poder. Acho que eu não sei se eu expliquei bem o que é o popular disso aí. Claudinho, eu não entendi se é uma pergunta, se quer que eu Pode analisar, pode colocar se eu estou errado, eu só queria exemplificar aquilo que o senhor falou, que o ataque jugular ele não acontece só lá no campo político partidário ou administrativo, ele acontece aqui também, né, na sociedade como um todo. Claro, eu vou ser breve, porque o Aloysio sugeriu a gente avançar aí, né, para Obrigado. Falar da cidade e tal, e precisamos. Então, mas se você toca aí num ponto essencial, né, sem dúvida, e a leitura que eu faço é que a sociedade está agressiva, né? E isso quer dizer, a culpa disso, né? A culpa disso não é exatamente da pessoa, né, do cidadão comum que vai escrever aí que vai responder aí ao nosso debate, que tem
a liberdade, né, de expressar a opinião dele, né? Quer dizer, as pessoas estão sendo estimuladas a isso, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa achar que o Bolsonaro está do lado da democracia, isso é extremamente grave, né? Quer dizer, não foi dito para essa pessoa o que é democracia, né? Democracia é civilidade, antes de tudo, né? Não é barbárie, não é você xingar negro, você xingar pessoas com opção sexual diferente da sua, etc. e tal, né? Democracia é outra coisa, né? Ela é também, sobretudo, uma moralidade, né? E o que me preocupa é que esse método pitbull, né? E aí, com todo respeito, né? Fiquei pensando agora aqui, né? O pitbull é um bichinho que pode ser dócil, né? Ele fica agressivo quando ele é estimulado para tanto. Ele tem uma natureza, né? Mas existem muitos pitbulls que são dóceis, né? Mas, detalhes à parte, acho que, quer dizer, a sociedade fica assim, né? Nós perdemos a capacidade de diálogo, né? Tenho discutido isso muito com meus alunos, né? Eles me perguntam nas nossas aulas, né, o que fazer, né? Nós estamos fazendo uma discussão sobre autoritarismo agora em uma disciplina na UENF, né? Então, a pergunta sobre o que fazer, ela envolve isso, né? O nosso primeiro passo é recuperar a capacidade de conversar civilizadamente, né? De escutar pessoas do espectro político oposto, né? E também do próprio espectro político, né? Que é o que muitas vezes não acontece. A gente está no clima, no momento que o cara se diz de esquerda e xinga o cara do outro partido de esquerda, né? Então o cara do PT xinga o cara do PSOL e vice-versa, o cara que votou no Ciro xinga o cara do PSOL que rebate de lá, e esse não é o caminho, definitivamente, né? E no campo dito mais conservador, a mesma coisa, né? Aí MBL rompe com Bolsonaro, não sei quem, né? Kim Kataguiri, não sei que, Joyce Hasselman, por aí vai, né? Então, o que a gente está vivendo é uma verdadeira Babel intelectual, né? Uma verdadeira Babel, onde as pessoas não se escutam, né? As pessoas só assistem vídeo de 1 minuto no WhatsApp, né? Não param para ler um livro, né? Não param para fazer uma reflexão de ordem maior. E, em resumo, isso exige um esforço de cada um de nós, a começar pela gente, por nós mesmos, todo mundo que está aqui ouvindo a gente agora. É um esforço, é uma luta, né? Vamos lutar em busca da civilidade, né? É o que a gente precisa fazer. E vamos aí avançar, porque, né? Vamos sim. O tema para esse bloco, acho que está chegando agora, esquentando a disputa eleitoral, né? Ainda com as limitações físicas que a pandemia da Covid impõe, mas estamos aí. Hoje é dia 2, nós temos 40 dias, né? Pouco mais de 40 dias até as urnas do dia 15 de novembro. E essa série de painéis que a Folha tem feito sobre a crise Cortou seu áudio aí. Aloysio? Aloysio? Cortou meu áudio? Tá com interferência aí. Ok. Vê se retornou agora. Ok? Tá ouvindo? Agora sim, perfeito. Você começava a falar sobre os painéis. Os painéis, eles mostram, detalham com empresários, sindicalistas, como Fabrício, professores universitários, gestores universitários, né, especialistas em economia, finanças, antropologia, sociologia, ciência política, essa crise financeira de Campos, que tem várias faces e nuances. Mas assim, a questão central, o eixo, é simples, é relativamente simples. Campos tem a LOA, que o governo é obrigado a enviar por lei, né? A previsão de orçamento para o próximo ano já foi encaminhada, de 1,7 bilhão. Nesses painéis, o economista professor Alcimar Chagas, da UENF, que se dedica a estudar a realidade de Campos regional, projetou em 1,5 bilhão. E seu colega da UF, também economista, diretor da UF Campos, o Roberto Rosendo, pela conjuntura nacional, disse que
essa previsão de 1,5 seria otimista, entre aspas, né? Enfim, vou colocar aí 1,5, 1,7, tá? Estaria entre isso ou talvez até menos. Você tem uma previsão de gasto no ano que vem da Fazenda, gasto total, de 2 bilhões. E desses 2 bilhões, 1,1 bilhão comprometido só com folha de pagamento do servidor. Não é preciso ser nenhum entendedor de matemática ou de finanças para ver que faltam alguns elementos nessa equação para essa conta fechar. Como é que você analisa a questão? Olha, Luiz, é extremamente difícil, né? A gente não pode fazer previsões sobre o futuro, né? Quero saudar aí meus colegas, né? Que conheço os dois e fico feliz que haja esse empenho de fazer esse tipo de análise tão importante, né? E eu fico bastante preocupado, porque o que acontece? A gente seria muito fácil para um professor, intelectual, pesquisador, falar mal do campo político, né? Dizer que as pessoas são incompetentes, etc. e tal. Eu acho que não se trata exatamente disso, né? Quem já sentou na cadeira de um gestor, né, do prefeito, ou de qualquer outro gestor de outra ordem, sabe quais são as dificuldades, né, e os limites. A situação é grave financeiramente, né? E aí o campo político ele vai precisar de imaginação, né? A gente precisa pensar fora da caixinha, né? A gente precisa pensar além, né? Quer dizer, você tem uma folha, você tem um cálculo que é objetivo, né? Então, digamos, sentei na cadeira do prefeito agora e eu tenho esses números em mãos. O que você precisa fazer? Aí, meu caro, é uma coisa que eu tenho tentado dizer também, né? E que envolve um passo à frente, né? Envolve que a gente resgate dentro do campo político um certo ímpeto que foi perdido, né? E isso tem, obviamente, a ver com o que eu estava dizendo em termos mais analíticos, né, no bloco anterior, né? A gente precisa encontrar o caminho para resgatar a política desse lugar de impossibilidades, né, de inação, entende? Quer dizer, de passividade, né? Ou seja, e aí a gente pode, quer dizer, eu consigo levantar algumas bolas, eu acho, sabe? Quer dizer, quais são os métodos vigentes, né? Nós tivemos em Campos até agora, talvez dois métodos, né? Dois métodos. Ou você tem um populismo sensível e um tanto quanto irresponsável, ou você tem uma gestão fria, né? Quer dizer, pseudo-racional, né? Que se tornou insensível às necessidades dos mais oprimidos, né? Quer dizer, nós precisamos romper com esses dois métodos, né? Nós precisamos encontrar um caminho para administrar sem corrupção, com racionalidade, mas também com sensibilidade, né? Isso não é fácil, tá? Isso me faz lembrar que você me pergunta de crise financeira, mas a gente está falando de política, né? Só para ficar claro para todo mundo. Enfrentar a crise financeira exige decisões políticas e exige uma inteligência política. Então a gente precisa entender o que é a política e quais são as possibilidades dela, né? Se você pega o grande texto clássico de Max Weber, né, que está inclusive fazendo agora 100 anos de sua morte, né, o Política como Vocação, ele vai nos ensinar isso, né? É o que eu ensino para os meus alunos de primeiro período na UF, né? A política sem vocação não existe, né? E o que é a vocação? Muitas vezes a gente entende ela mal, né? A gente acha que é aquela coisa da ética protestante, né? De você, quer dizer, a gente atribui um sentido negativo, né? Como se a vocação fosse você misturar as coisas, fosse ser o pastor ou o padre que vai trazer os valores dele para dentro da política, né? Não que isso seja proibido, né? Acho que tudo tem limite se for moderado e tal, né? Quer dizer, mas a vocação é algo mais complexo do que isso. Ela envolve, né? Quer dizer, ela significa que o político acredite no que ele está fazendo, né? Nós fomos geridos nos últimos tempos por políticos que não acreditam na força da política, né?
que deixaram a máquina funcionar de forma passiva, né? Quer dizer, se você não tenta dar um passo à frente, você não vai mudar a lógica da máquina, tá certo? Existe uma máquina, né? existe um sistema, né? E aí entra a análise, né, maior que a gente precisa fazer. Existe uma relação viciada entre Estado e mercado que precisa ser modificada urgentemente, né? Então, Aloysio, como é que você lida com a cidade em tempos de Covid, né? Como é que você lida com o problema de poder faltar leito, etc. e tal, né? Como é que você não esquece o problema gravíssimo da desigualdade social em Campos, né? Então, a impressão que eu tenho é que os políticos não estão tendo esse fôlego a mais, sabe? Esse passo à frente, né? Então, se você não tem dinheiro, ok, vamos agora sair, né, para não parecer muito fácil para o professor ficar lá na casa dele, tomando um cappuccino, né, lendo esse teórico aí, né? Isso aí é tudo teoria, né? A máquina é outra coisa, a vida real tá ok, beleza, vamos falar da vida real, né? Não tem dinheiro, você precisa ver onde cortar. Aonde foi cortado, né, nos últimos tempos, né? Quer dizer, você não pode cortar em cima do mais fraco, entende? Né? Nós naturalizamos a prática de cortar do mais pobre. Então tem pouco dinheiro, é como a dona de casa. Você precisa pegar aqui, o que a dona de casa com pouco dinheiro faz quando ela vai ao supermercado? Tem um biscoito recheado aqui, meu filho? Não vou levar. A gente vai levar a carne porque a carne é necessária, ou a salada, né, o legume, que é importante para a saúde. Eu vou cortar o biscoito recheado. Então, a gente precisa identificar qual é o biscoito recheado dessa política, né? O campo político precisa agir e sair dessa conversa mais abstrata, né? Se nós quisermos construir uma sociologia pública, né, que é no que eu acredito, e a gente precisa apontar ações. Então, como funciona o mundo, né? O campo político precisa chamar a classe empresarial à responsabilidade, né? Nós tivemos aí um debate recente sobre uma renda básica ou renda mínima, né? Que é um debate que surgiu por conta da pandemia, né? E esse debate, Luiz, ele nos ensina uma coisa muito importante, né? A gente viu aí economistas liberais como Arminio Fraga e outros defendendo a renda básica, né? E esses caras não estão defendendo porque são bonzinhos, né? Eles defenderam porque entenderam que economicamente aquilo faz sentido, né? Então, em tempos de crise, o que está acontecendo, né? A classe empresarial demite, deixa em casa, né? Por que você não investe nesse cara, né? Por que você não investe no seu capital humano, né? Por que você não usa uma parte dos recursos, que existe recurso, né? Se existe recurso, ele não está entre a população mais pobre, ele está nas mãos da classe empresarial e, de certa forma, ao acesso do campo político, né, em termos institucionais. Então, como é que nós podemos usar os recursos da sociedade em favor da própria sociedade, né? Essa é a questão, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Uma coisa é isso, sabe? Quer dizer, você tem uma classe política empresarial, no caso, e aí eu estou falando, inclusive, da classe empresarial local, e eu não estou falando do pequeno empresário, o cara que é camelô, que eufemisticamente você chama ele de empresário. Estou falando do grande, o cara que tem recurso, que tem acesso a capital social, né, que pode se articular no campo político, que pode, em uma ligação, né, tentar conseguir um recurso um pouquinho maior para um determinado projeto social, entende? Né? Vamos usar os recursos, né? E aí só pode usar o recurso quem tem recurso, né? E quem tem recurso é a elite, né? Tem recurso econômico, tem capital social poderoso, tem recurso político, né? Então a gente precisa usar esses recursos, né? A classe empresarial precisa se tocar, precisa olhar para o lado e ver como essa cidade está sofrendo, né? Em termos mais objetivos, porque isso fica muito, né? A gente fica esperando, né? Então vamos ter que esperar o empresário se tocar e tal. Em termos mais objetivos, qual é a responsabilidade da política, sabe, Aloysio? A lógica que a gente tem visto, e aí para apontar a saída a gente precisa ter um diagnóstico preciso, né? E o diagnóstico possível de se fazer, e realista, né, e corajoso, ele é o seguinte: a classe política, ela está ajoelhada diante da classe empresarial. E muitas vezes elas são uma só classe, né? Como nos ensina o grande Wright Mills no seu livro A Elite do Poder, né? Então, se você senta na cadeira de prefeito, você não pode passivamente deixar que a máquina funcione. Você precisa
problematizar os interesses da classe empresarial. Podemos cortar em algum lugar, podemos redirecionar recursos, né? Podemos ter uma sensibilidade maior, né? Criar um diálogo maior com a classe empresarial no sentido de pensar em formas objetivas para enfrentar a desigualdade da cidade. Isso é possível, sabe? Só que as pessoas precisam acreditar nisso, né? Pessoas poderosas precisam entender que elas podem fazer diferente, né? Precisam fazer a parte delas nesse todo social, né? Um outro caminho, meu caro, é mais institucional, né? Você precisa ter imaginação política. Se a cidade não tem recurso próprio, não se banca, você precisa buscar recursos externos, né? Você precisa conversar com o governo do estado, você precisa buscar o governo federal, ou seja, procurar todas as formas de interferência direta nisso, né? Porque se há uma calamidade econômica, ela precisa ser explícita. É isso mesmo? Esse parecer está certo? A cidade está funcionando, né? Nós tivemos mais 4 anos aí, né? E vamos ter mais 4. A gente diz que não tem dinheiro, mas como assim está funcionando? Então, se está funcionando, talvez não seja bem assim, né? Talvez tenha dinheiro sim e a gente precise usar esse dinheiro melhor, né? Agora, se realmente não tem, se a situação é calamidade, né? Você precisa declarar isso publicamente. Olha, Campos sofre uma calamidade pública, né? Campos precisa de interferência direta do governo federal. Então, o recurso vai ter que sair de algum lugar, entende? Não pode tocar a máquina passivamente, né? Porque aí a gente permanece dentro de um desses 2 métodos que eu descrevi no início. Ou é um populismo sensível e problemático por ter aí, quer dizer, muitas indicações de corrupção, né? Corrupção é um tema complicado que você precisa comprovar, né? Você não pode simplesmente acusar as pessoas, né? Mas você tem aí indicações que são complexas. Ou você tem, do outro lado, uma forma de gestão pseudo-racional, insensível, que vai tratar o problema da fome como um problema de alocação de recursos, né? Acho que a coisa vai um pouco nessa direção. E não como um problema que exige sensibilidade, de fato, de você ver que o Estado tem que interferir, né? O Estado tem que interferir e pensar em políticas públicas concretas, né? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um projeto de extensão na UF que é sobre, que eu batizei de política pública para o reconhecimento social. O que é isso, né? É um projeto que eu idealizei a partir de uma pesquisa com lavadores de carro que eu fiz há algum tempo atrás em Campos, e ele prevê, por exemplo, a formalização do lavador de carro, né? Quer dizer, você interfere em uma camada significativa da população de forma objetiva. Você pode criar um kit, né? Dar um uniforme para esse cara, né? Regularizar a situação, né? Entende? Você pode criar uma renda mínima, um auxílio, nem que seja muito, mas uma renda mínima, que não é a renda mínima abstrata, né, populista e tal, mas uma renda mínima para esse cara que está tentando trabalhar, entende? Você pode ampliar isso para outras categorias, inclusive de mulheres trabalhadoras, né, precárias, né, que trabalham, por exemplo, no ramo da saúde hoje em Campos, né, em outras cidades, entende? A gente precisa ter imaginação, né, imaginação concreta, né, não é ficar numa coisa, quer dizer, passiva como tem sido feita, né? Então você tem que interferir. Esse projeto, por exemplo, deve ver dessa forma, é uma política pública, né? Alguém tem que pegar e colocar em prática, né? A obrigação do gestor público é essa, não é outra, né? Sentou nessa cadeira, você tem que assumir essa responsabilidade. Então, esse é só um exemplo, entende? Quer dizer, uma interferência direta. Isso é obrigação do Estado, né? Isso não é favor, isso não é, vou pensar uma coisa legalzinha aqui. Não, isso é o direito do cidadão comum, direito que está garantido na Constituição, né? E isso é também obrigação do Estado, né? Não é obrigação do mercado, né? Porque o mercado está isento, né? O mercado conseguiu se vender como reino das liberdades, etc. e tal, né? Não conseguimos culpá-lo de nada, né? Mas o Estado tem essa responsabilidade, né? Então é só um exemplo, né? Você organizar a ordem pública, né? Você interferir no trabalho precário e indigno, né? Você gerar trabalho digno, entende? Imaginar novas ocupações que o Estado pode prover, né? No sentido de organizar para que gere renda, entende? Né? O caso do lavador de carro é muito simbólico, porque ele é um fato social, né, campista. Boa parte das classes média e alta
tem raiva desse cara, né? Quer dizer, tem preconceito, né? Acha que ele está ali para te roubar, que é só mais um cara cheirando crack, não sei o quê, né? Fumando crack. E muitas vezes, quer dizer, na verdade a maioria, né, o que eu constatei na minha pesquisa, é o trabalhador, é um bandido a menos, né? É o cara que quer trabalhar, que está ali te implorando, por favor, deixa eu lavar o seu carro, né? Deixa eu vigiar aqui, você me dá o que você quiser, porque eu não tenho nada, né? Se me der 25 centavos, está valendo. Se me der 10, está valendo, porque eu não tenho nada, né? Eu estou aqui parado e não tenho nada. Está entendendo? Então, a política pública, ela pode interferir nisso, né? Não é só uma coisa de ver como você vai fazer com a crise, né? Se o dinheiro dá ou não dá, né? Você precisa imaginar possibilidades, né, de fazer a renda gerar dentro do município, né? Além, obviamente, de você poder buscar aí, objetivamente a ajuda externa se a conta realmente não fecha. Então, meu amigo, o trabalho é grande e vai exigir muita coragem, muito ímpeto. Vai exigir um passo à frente, né, para que não permaneçamos onde estamos. Fabrício, são 8h35. Você fez aí uma analogia, acho que se referindo aos governos Rosinha e ao governo Rafael, classificando o governo Rosinha como um governo com preocupação social, mas populista e irresponsável. Você está falando, lógico, em termos financeiros. Falo também em casos de corrupção que existem, né? Estão investigados, enfim, geraram até prisões dos dois ex-governadores. E você falou de um governo insensível socialmente. Creio que você deve estar se referindo ao governo Rafael Diniz, que é o que sucedeu esses 8 anos de Rosinha. Agora, só para ressalvar, quando você falou se tem esse déficit, como funciona, não tem funcionado bem, porque nós estamos, os RPAs, por exemplo, com meses de salário atrasado. Desde que a PE, a Participação Especial de Agosto, veio em zero, o que é algo inédito desde que ela foi instituída no ano 2000, nos últimos 20 anos, e nesses últimos 20 anos foi, sem sombra de dúvida, a principal fonte de arrecadação de Campos, né? Veio zero. Você passou também a atrasar pagamento na database dos servidores aposentados e pensionistas. Você tem dívidas com os fornecedores, prestadores de serviço, sendo acumuladas mês a mês, né? Então, não está funcionando. Eu falo em termos financeiros, não está funcionando bem, seja para servidor, seja para as empresas contratadas da prefeitura, há algum tempo, né? Ok. Desculpa estar falhando um pouco. Você terminou, Luiz? Terminei. Você me ouviu? Você Sim, me ouviu? ouvi. Veja bem, eu acho que a análise, né, análise fria, honesta, né, que quer de fato colocar questões, né, ela não se centra em governos exatamente, né? Eu estou me referindo aí a 2 métodos, né, e que não se restringem apenas a Campos também, vale dizer, mas que de alguma forma predominaram em determinados governos, né? 2 métodos aí, 2 caminhos, né? E que são caminhos que na verdade se misturam, né? A gente não pode, quer dizer, mais ou menos, eu não gostaria que parecesse que, quer dizer, um lado é mais corrupto que o outro, não sei o quê, quer dizer, acho que, né, é um pouquinho mais complicado do que isso. Tem 2 métodos. Não, eu só, né? perdão, eu também não quero levar a discussão para esse ponto, só porque você citou e me pareceu que estava falando desses 2 períodos, né? Não exatamente, quer dizer, não exatamente, né? Tem 2 caminhos que parece que de alguma forma foram trilhados aí, né, nos últimos tempos, entende? E aí o importante é que todo esse nosso papo, Luiz, ele sirva, né, para, né, como provocações aí, né, como nós fizemos lá atrás naquele outro papo, ainda felizmente conseguimos fazer presencialmente, né, já ali na entrada, quase na entrada do lockdown e tal. O importante é que esse papo ele seja no sentido de uma sociologia pública, né, que é o que eu defendo, e que ele seja no sentido de provocações para todos os candidatos, né?
que aí se colocam, né? E talvez seja importante a gente falar um pouquinho sobre esse leque de opções que a gente tem hoje aí, né? Eu acho que houve caminhos aí anteriores que esbarraram em dificuldades, precisamos aprender com eles, né? Também houve acertos, né, em governos dos dois lados, né? Volto a dizer, eu não sou, quer dizer, eu acho que a política é algo complexo, né? Não é simplesmente porque as pessoas não quiseram, né? E precisamos aprender. Então, são provocações que ficam aí para o futuro, entende? Né? A primeira coisa, de um lado, né? De um lado, a gente, quer dizer, não perder a sensibilidade com a questão social, né? É preciso sensibilidade, né? O populismo vazio, instrumental, etc. e tal, ele é nocivo, mas uma sensibilidade às necessidades da população, ela é sadia, né? Eu sou a favor de políticas sociais, entende? Como eu já falei da outra ocasião. Sou a favor, né, de se pensar em ampliação de restaurante popular, em passagem social, né, e outras coisas, né? Quer dizer, interferências que sejam de ordem mais produtiva, também no sentido de você auxiliar as categorias de trabalhadores precários e informais, né, e trabalhadoras também, que são muitas na nossa cidade, e por aí vai, né? E do outro lado, quer dizer, uma capacidade de gestão exige também imaginação, né? Exige olhar para fora da cidade. Se a conta não fecha, mesmo é simples. Você tem que olhar para fora, quer dizer, e pedir intervenção. Se a conta, e se o papo não for bem esse, se a conta pode fechar, você precisa ver aonde cortar, né? Será que eu posso pagar menos, né? Vou dar exemplo. Será que eu posso conversar com a classe de advogados, por exemplo, e pagar menos por consultorias, entende? E posso usar um dinheirinho maior aqui no social? Posso contar com a sensibilidade dessas pessoas, né? Então, tem prestação de serviços, né? Quer dizer, posso conversar com a classe médica e ver se eu consigo renegociar alguns contratos, entende? É por aí que a coisa vai, ou pode ir, né? E ver se eu uso esse dinheiro no social de forma mais produtiva, né? Então é por aí que a coisa vai. E aí, quer dizer, acho que não sei quanto tempo a gente tem ainda aí, Luiz. A gente passou bem do tempo do bloco, porque senão a gente não fala sobre eleição. Ok. Então, tá. Temos um outro bloco, é isso? Temos outro bloco. Não, ok. Então fecharia aqui esse raciocínio para a gente poder avançar, né? Eu acho que a análise vai nesse sentido, né? Perceber, me parece que há, sim, dois métodos, eu não associo exatamente a dois governos, entende? Porque foram mais de dois, né? Quer dizer, se você pega uma análise de ordem maior desde lá de trás, né? Você tem mais ou menos dois caminhos, entende? Né, que foram trilhados, né? Sim, o governo Arnaldo Mocaiber também, né? Isso, por isso que eu não quero reduzir, entende? Quer dizer, são caminhos complexos que se tocam, né? Mesmo porque você tem períodos aí de crise em que, você tem misturas nesses métodos, né? Eu não quis personalizar, não, é só para o ouvinte ter uma referência, né? Só destacar aqui, para passar um bloco, Nogueira, se me permite, Fabrício. Sim. Roberto Dutra, colega do magistério também, também seu colega sociólogo da UENF, recuperar a capacidade de conversar civilizadamente, concordo plenamente. Terezinha Bianchi, para melhorar gastos com a Folha, uma boa iniciativa é fazer uma auditoria independente. Vai achar um volume muito grande de hora extra desnecessária, hora extra que o servidor não tem como cumprir, hora extra como gratificação. Gracete Nunes, professora, liderança de CEP. A auditoria, sim, a auditoria é importante, sim, mas não entendi sobre a hora extra, onde ela acontece. Terezinha Bianchi, de novo, os programas sociais podem contar com um cadastro único, critérios honestos. Maurício Batista, Rafael buscou parcerias empresariais. Antes o dinheiro era empregado, os empresários de fora vieram a campos, exemplo, fábrica de fralda, macarrão, etc. Carla Almeida, programas sociais em campos só serviram para manobras eleitorais. Maurício Batista, vídeo quadrilha, segundo MP da Chaquinho. Carla Almeida, o que a Rafael faz hoje na prefeitura, eu como dono de casa faço. Um mês pago uma conta, deixo outra.
No próximo mês já não pago o que paguei no mês anterior, se virando nos 30. Não tem milagre. O milagre chamado dinheiro acabou. Essa é a realidade. Ana Karina, programas sociais devem servir para qualificar profissionalmente o cidadão, melhorar a vida do cidadão e não servir como trampolim eleitoreiro. Enfim, mas são 8h44, vamos para o último bloco. Vamos lá, 8h44, você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição. Hoje o jornalista Luiz Abreu Barbosa e nós, né, juntos estamos recebendo aqui o Fabrício Maciel, sociólogo e professor, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Não saia daí, por favor, voltaremos em instantes.